Pessoal, boa tarde, tá? Novamente, obrigado por estarem presentes a essa aula. Deixa eu só verificar aqui que tem gente me chamando. Matias? Sim, Matias. Depois da revisão, eu vou disponibilizar o link da prova no grupo, tá? Eu aviso a vocês quando o link estiver pronto. Não se preocupem, não. Então, obrigado mais uma vez por estarem presentes à aula, tá? Como vocês já sabem, hoje nós vamos fazer a revisão do módulo de técnicas de SEO e em seguida nós faremos a prova, tá? O próximo módulo, o qual iremos trabalhar, vai ser o Adobe Music, tá? O Adobe Music, pessoal, aliás, deixa eu só verificar aqui, porque assim, o Adobe Music, ele não ele precisa que tenha um computador. Deixa eu ver se tem algum outro módulo que a gente pode ver, que a gente pode usar ele no celular. Deixa eu verificar aqui. Okay. Pessoal, na sequência nós temos os módulos o seguinte, tá? Nós pulamos o módulo de Animate porque é uma ferramenta que vocês talvez ficassem inviável, talvez não. Para muitos ficaria inviável a questão da instalação aí, por ser um programa grande, precisar que o computador ele seja bonzinho para rodar o programa. E aí a gente foi pulando, tá? Aí nós temos também, além, deixa eu passar aqui para vocês. Nós temos o módulo de técnicas de, aliás, técnicas de SEO, que é o que a gente está vendo agora, tá? Que a gente já pulou para ele, já pelo motivo de vocês poderem acompanhar. Aí nós vamos ter também o Adobe Music. O Adobe Music é um programa bem pequenininho, tá, pessoal? É um programa pequeno e que não precisa que você tenha um grande computador para trabalhar, tá? Então, um computador simples, ele ajuda nesse aspecto. Eu vou verificar com o pedagógico, tá, a respeito disso, porque eu sei que muitos de vocês não têm computador, tá? Por exemplo, quem tem computador, aliás, quem não tem computador aí, dá uma mensagenzinha, dá um oi aí, diz aí quem é que não tem, só para eu ter uma ideia aqui. Vamos ver aqui. Olha só, quem não tem? Vanessa não tem. Ana Paulina não tem. Matias tem, que chegou um computador novo, topadão aí para ele. Vamos lá, quem mais não tem computador, pessoal? Ana Clara tem. Beleza, eu acho que só nesse caso aí a Vanessa e a Ana Paulina não tem, né? Então, pessoal, então são duas pessoas que não têm computador, não é isso? Vamos verificar. Essas duas pessoas, no caso a Vanessa e a Ana Paulina, a Vanessa e a Ana Paulina, teria como conseguir um computador nesse período, mesmo que emprestado, em Ana Paulina e em Vanessa? Ana Paulina não tem como. Vamos pensar aqui, tá? Numa possibilidade. E você, Vanessa, acho que não, né? Beleza. Pessoal, eu vou ficar pensando aqui também numa possibilidade, tá? Na questão aqui da Ana Paulina e da Vanessa, tá? Que são as duas que não têm computadores. E de toda forma, assim, eu vou pensar numa possibilidade, tá? Até poderia ser até a questão, Ana Paulina e Vanessa, da gente fazer o módulo de boa, tá?
por ser algo mais leve, e eu vou disponibilizar para vocês o programinha, tá? Para vocês instalarem aí, para ficar mais fácil para vocês. Eu vou disponibilizar para quem tem computador. E no caso de vocês duas aí, a parte da prova, a gente espera para a volta às aulas. Então, vocês fazem a avaliação desse módulo na volta às aulas, porque, na verdade, é uma avaliação, digamos, prática, né? Não é de marca X, não, é prática mesmo, certo? Mas, de toda forma, eu vou pensar aqui numa possibilidade, vou conversar com o pedagógico também, para a gente ver como fazer esse processo, tá? Mas vamos lá. Pessoal, gostaria que alguém pudesse colocar aí a primeira dúvida, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que quem estudou tem dúvidas, né? Quem estuda tem dúvidas. Quem não estudou, não tem como ter dúvida, porque não estudou, é muito óbvio isso daí, tá? Então, alguém pode começar aí colocando a dúvida para a gente solucionar aqui? Só lembrando assim, que a prova, como ela vai ser online, vai ter uma duração de 1 hora, tá? E aí, pessoal, ninguém tem dúvidas? Ou todo mundo estudou demais ou ninguém estudou nada, né? Vamos lá, Ana Paulina, tem alguma dúvida? Ana Paulina, Vanessa, Ana Alice, Matias, Ana Clara, Thaís, Caio Henrique, Carlos Henrique, Laiane. Vamos lá, Ana Paulina, Ana Clara. Vamos lá, pessoal, coloquem as dúvidas de vocês aí. Pessoal? Será que vocês estão me ouvindo? Vim até olhar aqui se o meu microfone está bloqueado, porque vocês não me respondem nada aí. Matias não tem dúvidas até agora. Só não vale ter dúvidas na hora da prova, viu, Matias? Primeiro, sim, agora sim. Então, vamos explicar os dois. Já tem duas dúvidas aqui, que são as palavras-chave, e também sobre as URLs amigáveis. Vamos lá começar aqui pela a dúvida da Micaela aqui, tá? Então, eu chego já aí, viu, Carlos, também nessa sua dúvida. Então, primeiro vem a questão seguinte, tá? O que são URLs, né? URLs é o caminho eletrônico daquele site, daquela determinada página, tá? Então, o navegador, ele vai abrir página por página. Por exemplo, se você cria um site com 4 páginas HTML, cada uma delas terá uma URL específico, tá? E o que é compreendido como uma URL amigável? Aquela URL que não é utilizado, por exemplo, números, acentos, como é que eu posso colocar aqui também? Caracteres especiais. Eu vou colocar aqui uma ideia para vocês. Digamos que eu vou salvar uma página, desenvolvo uma página lá do HTML e simplesmente eu salvo essa imagem com um acento, tá? Imagens com acento. Aliás, a página com acento. Suponhamos álbum, um exemplo. O álbum tem acento. Então, o navegador ele não vai mostrar o acento. Aí, no lugar desse acento, o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar um caractere especial, uma interrogação ou uma exclamação e assim sucessivamente, tá? Então, aconselha-se que, na hora de salvar uma página, evite-se, por exemplo, de salvar uma página com espaço, tá? Por exemplo, página de contatos, página, espaço de espaço, contatos. Primeiro, que uma URL ela não tem espaços, né? Uma URL ela é tudo junto.
Então, aconselho-se que nesse caso aí, a gente, na hora de salvar uma página, se por acaso tiver, ou a gente salva o texto tudo junto, ou a gente coloca um underlinezinho entre uma palavra e outra. Seria essa a questão. Se a gente não seguir esse padrãozinho de tentar colocar, ou melhor, tentar salvar a página HTML de uma maneira bem, como é que eu posso dizer para você, bem clara, bem objetiva, isso pode tornar com que o navegador, ele para fazer a interpretação dessa página, ele crie uns adicionais. Por exemplo, digamos que www.microcampo, primeiro que a URL começa com HTTP, né? Então, HTTP, dois pontos, / aí exemplo, www.microcampo.com.br. Isso é uma URL. Mas digamos que depois do ponto .com.br tivesse uma barra, por exemplo, cursos. Quer dizer, até a primeira parte, isso daí foi só index da página, ou seja, a página principal, / cursos, quer dizer que ele vai abrir uma página de cursos, tá? / informática, por exemplo, quer dizer que ele abriu uma página de cursos de informática, e assim sucessivamente. Então, quanto mais páginas tiver o nosso site, também essa URL ela vai aumentando. E é considerado como uma URL aquela URL que o usuário consiga decorar, consiga armazenar, ou seja, ele leu, já identificou. Aí eu pego uma URL, por exemplo, que tenha um monte de símbolos, um monte de caracteres, poxa, não vai, é impossível. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Ver se tem algum navegador aqui aberto. Vamos. Deixa eu abrir aqui uma página. Por exemplo, ó, se você observar, eu passei aqui para o link do MSN, que eu estava lendo uma notícia aqui sobre o Bill Gates, e aí, não sei se já mostrou para vocês aí, acho que agora sim. Ó, se vocês observarem lá em cima, na barra de endereços, observe que eu tenho lá, por exemplo, www.msn.com.br /pt-br /notícias /mundo teorias quer dizer, primeiro vocês podem observar que ele não tem espaço. Primeira coisa é isso daí. Isso daqui digamos, ainda é considerável porque é um site de notícias. Então, ele é um site de notícias, ele já colocou um resumozinho aqui no título da página. Tá? Então, site de notícias é comum que aconteça isso. Mas a gente não consegue memorizar todos esses códigos aqui. Ó. Todo esse, por exemplo, BB14, HMGP, a gente não consegue. Então, isso é uma URL. E eu posso dizer que essa URL ela é amigável? Não, porque ela é muito grande, porque ela tem números, porque ela tem tracinhos, ela tem letras maiúsculas, ela tem letras minúsculas e assim sucessivamente. Se eu chegasse aqui, por exemplo, e vim para a homepage um exemplo, olha o que seria agora a URL amigável. Apenas observe que está lá, www.msn.com/ptbr ou simplesmente .com, tá? Então, para vocês verem a diferença do que é uma URL amigável, que a gente consegue compreender, que a gente consegue ler, que a gente consegue armazenar, ou seja, a gente consegue decorá-la, para uma que tem lá uma informação muito grande. Então, seria a diferença de uma URL amigável para uma não amigável. Consecutivamente, o Google ele dá uma relevância maior para as páginas, que é um ponto, né, que, digamos, é uma técnica de SEO, exatamente para facilitar o usuário. Então, o Google ele simplesmente valoriza essa questão de o link, ou seja, a URL ser mais simples possível, certo? Então, seria a questão da URL aí. Ok, pessoal? Deu para entender aí essa questão da URL? Hein, Micaele? Ok. A outra dúvida aqui foi a que a Thaís colocou a respeito de palavra-chave. E o que são as palavras-chave, né? Lembra que a gente tem que pensar como o usuário final pensa? Eu dei lá o exemplo. Peraí, a minha menina está me corrigindo aqui, tá? Vamos lá.
Então, imagina, por exemplo, eu dei o exemplo lá no início do módulo, a respeito da busca no Google ser feita por ou motocicleta ou moto, né? Então, qual é que a gente vai... qual é que a gente vai... Só um instante aqui, deixa eu pedir para uma Bruguela sair daqui, que ela fica me interrompendo. Qualquer coisa que eu falo aqui, ela fica me corrigindo, fica atrapalhando. Vamos lá. E olha que só tem 4 anos, na velha. Vamos lá. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Então, as palavras-chave quer dizer o seguinte, a gente tem que pensar exatamente como a maioria das pessoas pensam. Então, suponhamos, se eu vou criar um site de uma loja de motos, o que é que eu devo pensar? Eu devo pensar que a maioria das pessoas devem chegar para o meu site, ou seja, devem encontrar o meu site através da palavra moto. Então, essa palavra moto, ela é uma palavra-chave, tá? Que inclusive a palavra-chave ela pode ser de duas formas. Pode ser uma cauda curta, quando é apenas uma palavra de fato, e pode ser uma cauda longa, que é quando você usa, por exemplo, motos em Arapiraca, motos com melhor preço, motos financiadas. Então, são palavras-chave também, só que cauda longa porque ela tem mais de uma palavra. Tá? E pode ser até tipo uma frase, ela pode ser considerada como uma palavra-chave. Então, essa palavra-chave, ela deve ser repetida por várias vezes dentro do site. Agora, claro que tem que ser com um contexto. Você tem que inserir essa palavra-chave dentro de um contexto, né? Por exemplo, se a palavra-chave, a principal é moto, você tem que usar ela várias vezes. Por exemplo, compre sua moto financiada. Faça o consórcio da sua moto, tá? Parcele a sua moto em várias vezes. Então, aconselha-se que o uso dessa palavra ela corresponda entre 5% e 7% do total de todas as palavras no site. Aliás, na página, melhor dizendo. A questão, o Google, ele indexa, ou seja, ele leva em consideração, não é o site como um todo, ou seja, todas as páginas do site, não. Cada página ela vai ter a sua relevância. Então, quer dizer, em cada página a gente vai ter que usar essa palavra várias vezes, entre 5% e 7%, para que o Google ele consiga, obviamente, entender que essa palavra é uma palavra importante, tá? E que ele nos compreenda, né? Que a gente quer que ele direcione pessoas que estejam procurando pela palavra moto. Seria basicamente isso daí. Ok? Ficou claro a questão das palavras-chave? Hein, pessoal? Ficou claro aí as palavras-chave? Vamos lá. Compreendendo, aliás, continuando aqui, tá? O Carlos Henrique colocou o seguinte, professor, acho que não tem muito a ver com o assunto, mas tem muita diferença entre CEO e CEO, digamos assim. Então, o que é que acontece? Esse CEO aí com S, ele corresponde exatamente a esse assunto que nós estamos trabalhando, né? Que é uma sigla, né, de Search Engine Tal Optimization, que são otimizações de busca, né? Já esse CEO aí, ou CEO aí com C, ele corresponde àquela pessoa cofundadora de uma empresa, ou seja, um sênior, né? Porque ele vem de sênior, se não me falha a memória. Então, é aquela pessoa de maior relevância dentro de uma empresa, ou seja, é o presidente, tá? É aquela pessoa que fundou e assim sucessivamente. Geralmente, esse CEO aí com C está ligado a isso. Está ligado a pessoas que fundaram a empresa, ou seja, é a principal cabeça da empresa, tá? Vamos lá, pessoal. Compreendeu aí, Henrique? Carlos Henrique. Vamos lá. Mas é uma curiosidade interessante, tá? Vamos lá. Pessoal, mais dúvidas aí, por favor, para a gente ir tirando aqui. Então, pessoal, ó, as principais tags que eu devo trabalhar no HTML, tá?
e que elas têm maior relevância dentro do Google, sem dúvida, tá? É a tag header, que é a, o título da página, né? As tags metas, tá? Bem importante. Aí vem o H1, tá? O H1, H2 e assim sucessivamente, ou seja, todos os Hs aí. Lembrando que o H1, eles são as tags de... Aliás, o H1 é o título de maior relevância, tá? Só uma observação, tá? Eu posso, se for o caso, pegar um parágrafo, ou seja, uma tag P, e eu transformar ela em um texto maior que o H1, tá? Então, assim, as pessoas se confundem muito e dizem o seguinte, o H1 é o texto maior. Não, não é necessariamente o texto maior, é o texto de maior relevância na página. Inclusive, aconselha-se que durante uma página, ou seja, no desenvolvimento de uma página, tenha apenas um H1, tá? Exatamente com a palavra-chave, aquela mais importante, aquela que você considerar mais importante. E aí você vai usando o H2, o H3, consecutivamente, para ir colocando essas menos relevantes aí. Aí vem, por exemplo, imagem é uma tag importante, tá? Então são aquelas tags principais. Algumas outras tags, elas não... article também é uma tag muito importante. Já a tecla div não é uma tecla tão... uma tag tão importante, tá? Article sim. É a tag P também, tá? Mas existem algumas tags que elas não são, digamos, importantes para o desenvolvimento. Por exemplo, a tag A, tá? Que é o href, né? Então, é quando você vai criar um linkzinho, tá? E existe outras tags que elas não são, digamos, tão relevantes assim, e muitas delas não são nada relevantes, elas só ajudam na estrutura da página, tá? Mas as mais importantes são essas daí. O head, o H1, 2, 3, 4, 5, 6, a tag P, a tag MG, tá? Articles. Então, seria basicamente essas mais importantes, tá? Agora, dentro dessas tags, aí vem a partezinha, por exemplo, de você reforçar com os atributos, que é título, que é o atributo alt. Então, esses atributos, eles dão uma força ainda maior dentro de uma tag, tá? Lembra que lá no HTML a gente tem uma série de tags, ou seja, muitas tags mesmo, como spell check, que é para corrigir o texto quando a gente cria um campo. Aí nós temos, por exemplo, a tag input, nós temos text area, field set, o opt groups, o option, o button. Então essas tags elas não acrescentam para as técnicas de SEO, tá? Então basicamente são aquelas que a gente usa para inserir os conteúdos mais importantes da página, ok? Label é uma tag importante, ok? Tranquilo, tranquilo, Henrique? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas. Comecem a colocar mais dúvidas aí. Lembrando que nós temos tempo, tá? Nós temos bastante tempo para revisar. Vamos lá? E aí, Matias, não apareceu nenhuma dúvida, Matias? Estudou bastante, hein, Matias? Então, o que é que pode causar uma penalidade para uma página? Lembrando que se fala em página e não em site, tá? Então, o que é que acontece? O Google, ele valoriza quando a gente consegue ranquear uma página pelos métodos normais, tá? Vamos lá, vamos pegar uma ideia, digamos, do nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, uma loja que ela abre agora e com poucos dias essa loja está bombando, ou seja, ela está, digamos, indo de vento em polpa. Só que percebe-se que é uma fraude, ou seja, no início as pessoas estão comprando, mas percebe-se que é uma fraude. Essa empresa ela não vai
sofrer alguma penalidade, né? Digamos um estelionatário, alguma coisa assim, tá? Então essa empresa ela vai ser penalidade, porque ela está vendendo uma coisa que não é. Vamos pegar aí um exemplo, né, do que seria uma penalidade. Nós tivemos, por exemplo, algumas empresas que abriram para fazer aquela questão de pirâmide, né? Que é ilegal, pirâmide é ilegal. E aí o que acontece? Chegou uma hora que a justiça viu que não era algo legal, então o que foi que aconteceu? Ela bombou lá no início, muita gente investiu muito dinheiro e chegou uma hora que simplesmente foi penalizada, parou de funcionar e deu calote, melhor, estava dando calote a um monte de gente, tá? Então, quer dizer, utilizou práticas ilegais para crescer. A gente viu muito essa questão de Bitcoin agora, né? Algumas empresas pegaram a onda do Bitcoin e simplesmente prometeram lucros absurdos. Aí o que é que acontece? Muita gente foi lá, comprou, vendeu casa, carro, o que tinha e investiu em Bitcoin, imaginando que iria ficar rico ou mais rico ainda de uma hora para outra. Resultado, essas empresas estavam prometendo um lucro que não existia, ou seja, uma prática errada. E aí o que acontece? Começou a dar calote no povo, tá? E aí foi investigado, foi provado, ou seja, as empresas fecharam. A mesma coisa são os sites, tá? Então, um site que usa de forma ilegal para tentar enganar o Google a respeito das práticas recomendadas, ele simplesmente burla, ele simplesmente faz umas práticas que não são legais, e aí vai chegar um momento que o Google ele simplesmente vai descobrir e ele vai penalizar essa página. Ela não penaliza o site como um todo, ela leva em consideração a URL, ou seja, aquela página, tá? E aí o que acontece? Ela penalizou, foi penalizado, essa penalidade ela vai desde, por exemplo, em um determinado período, o Google não dá como resultado de busca, ela pode penalizar, por exemplo, diminuindo a pontuação daquela página com o Google, ou seja, a credibilidade. Digamos, vamos lá, vamos para um exemplo aqui. A gente não sabe dessa pontuação, a gente é como se fosse algo fictício. A gente sabe que existe, mas a gente não tem a informação para saber qual a relevância que nós temos com o Google, a não ser observar os resultados que nós temos do nosso site, quantas pessoas acessaram e assim sucessivamente, ou quantas pessoas chegaram até o Google. Não sendo isso, o Google não informa que você foi penalizado sim ou não, tá? Mas digamos que para o Google, uma página, a minha página principal, por exemplo, do site, ela estava lá com, vamos lá, 80 pontos, digamos assim. Ela percebeu que eu usei alguma coisa ilegal dentro do site, alguma regra que não é correta, o que é que ela vai fazer aí? Ela vai tirar, por exemplo, 10 pontos. Eu fiquei sabendo? Não. Eles mandaram para mim um e-mail informando que eu fui penalizado? Também não, isso eles não fazem. Ah, professor, mas como é que eu sei que foi penalizado? O Google, ele fala em resultados orgânicos. O que é um resultado orgânico? Aquele resultado que as pessoas vão lá no Google, pesquisa, por exemplo, quero comprar uma moto e ele vai dar o seu site, por exemplo, como resultado orgânico, sem você pagar nada por isso. Então, como é que eu sei? Eu até mostrei para vocês o Google Analytics, né? Que ele mostra quantas pessoas acessaram, de onde são essas pessoas, qual o tempo que essas pessoas passaram no site, ele dá todo um relatório. Aí um exemplo, eu percebo que eu tive esse mês, digamos, aliás, o mês passado eu tive 1.000 acessos ao meu site orgânico, ou seja, 1.000 pessoas chegaram ao meu site através de uma pesquisa, ou seja, através de um resultado de pesquisa do Google, tá? E aí, quando menos eu espero, eu simplesmente não está tendo mais resultados orgânicos, ou seja, as pessoas que acessam o meu site são pessoas que vão lá no navegador e colocam www.sitetal.com.br, mas elas não chegaram através do Google. Então, aí já é algo a eu perceber que não está funcionando, ou seja, alguma coisa não está funcionando e que pode ser uma punição do Google. Essa punição ela pode ser uma punição temporária ou ela pode ser uma punição permanente, ou seja, a partir daí o Google não vai dar mais o meu site nos resultados de buscas, tá?
Não sei se foi, eu acho que foi para essa turma aqui, que eu até mostrei um exemplozinho lá no suporte do Google, de um cara que colocou o seguinte: eu já criei o meu site, aliás, eu descobri, o cara colocou lá, eu descobri que a minha URL já tinha sido utilizada anteriormente e que tinha uma punição no Google. Ou seja, o cara estava fazendo todos os esforços, seguindo todas as regras do Google, porém ele não estava obtendo mais resultados. Aí um responsável lá pelo suporte do Google colocou, né, informou que a página ela tendo uma punição, o Google ele não vai dar mais aquela página como resultado, porque ela não seguiu as regras. E aí aconselharia, por exemplo, o cara criar, ou seja, comprar um outro domínio, porque aquele está sujo com o Google, né? Uma palavra mais clara. Se sujou com o Google aquele domínio, pode passar para 10 pessoas. Para 10 pessoas. Vai estar tá sem credibilidade da mesma forma. A outra possibilidade que o cara deu foi solicitar que o Google fizesse uma auditoria no site para constatar que não trata-se do mesmo site. O link é o mesmo, mas são pessoas diferentes, ou seja, são empresas diferentes. Porém, isso levava tempo e levava dinheiro, e o próprio analista do Google informou que não nesse caso não seria viável. Então, as punições seria isso. E basicamente o que seria essa questão? O que é que provoca, por exemplo, uma punição? Você ocultar um texto, tá? Então, tem o uso dessas palavras-chave aí, um exemplo. A pessoa, claro, se eu colocar lá moto, 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 é um exemplo, eu estou repetindo a palavra-chave, mas não fica algo semântico, não fica algo legal. Se falando de estética, então, não fica nada legal, aquela palavra moto se repetindo várias vezes. Aí uma pessoa usa de má fé, oculta um texto, que a gente viu como fazer isso daí, oculta o texto para tentar enganar o Google descobre, aplica uma penalidade. Uma pessoa vai lá, coloca um link de um parceiro, que a gente falou sobre a importância do link, né? Que o Google ele dá um respaldo muito grande quando no nosso site existem links de outras pessoas, ou seja, a partir do nosso site as pessoas possam ir para outros sites, conhecer outros sites. Ele incentiva essa prática, agora incentiva com responsabilidade, tá? E o que seria essa responsabilidade? Por exemplo, se o meu site é sobre motos, ou seja, venda de motos, que os meus links sejam parceiros, ou seja, sejam sites relacionados a moto. Né? Não é interessante eu dizer, só para eu ganhar credibilidade com o Google, eu vou colocar, por exemplo, um site de uma casa de construção, de um supermercado. Não tem nada a ver com o meu. Então, se não tem nada a ver com o meu, isso é uma prática ilegal. Tá? Então, isso não condiz com o que o Google deseja, tá? Então, seria basicamente isso daí. Ok? Entendeu aí essa questão das punições? E entendeu mais ou menos aí como seria essa questão de uma prática ilegal? Ok. E aí, Henrique? Caio Henrique, entendeu também? Ficou claro? Ok, vamos lá, pessoal. Mais perguntas, mais dúvidas aí. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, pergunta, podem colocar aí, tá? Analice, não tem nenhuma dúvida, Analice. Giovana também não teve nenhuma dúvida. Laiane também não teve. Ana Clara também não teve. Vamos lá, pessoal, aproveitem, viu?
Aproveita. Ah, verdade, né, Flávia? Foi mesmo. E aí, vamos lá? Os demais aí. Então, pessoal, ó, o robots.txt é um arquivozinho que a gente cria com o objetivo de informar ao Google, tá? Exatamente o que o Google não pode publicar. Ou seja, não deve nem acessar, nem tornar público. Quando nós criamos um site e nós publicamos através de um servidor de e-mail, que eu falei para vocês já, né? Tinha explicado sobre ele. Então, cria um site, pega toda aquela pastazinha, lembra da pastazinha que vocês até fizeram aí, né? E que a gente fez aqui no conteúdo passado. Então, simplesmente pega aquele projeto lá, aquela pasta inteira com todos os arquivos e publica no servidor no servidor web. Beleza. O publicar, ele vem de tornar público. Então, se eu coloco lá tudo, todo aquele projeto é público. Então, as pessoas podem acessar. Mas digamos que, ou melhor, o Google pode acessar e, consequentemente, existe uma possibilidade também dessas informações elas serem, digamos, acessadas por alguém que tem um conhecimento um pouquinho mais avançado, tá? Porque se o Google ele teve o acesso, outras pessoas podem ter. E o arquivo robots.txt é um arquivozinho de texto que a gente insere. Então, quando o Google chega no seu site, ou seja, na sua pasta principal, já vai ter esse arquivozinho robots.txt informando ao Google, dizendo o seguinte: ó, Google, eu não quero que você abra essa pasta, eu não quero que você abra aquela pasta, eu não quero que você visualize esse arquivo, ou seja, você está fazendo com que esse arquivo ele seja protegido, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração que esse arquivo ele não pode ser um arquivo que o site dependa dele assim de forma eficaz para funcionar. Por exemplo, uma página que vai ser visualizada no navegador. Então tem que ser algum arquivo, alguma pasta que ela sirva de suporte. Por exemplo, suponhamos que vocês criam um app e esse app ele vem com o objetivo de, por exemplo, vou ser mais claro aqui. Digamos que eu desenvolvo um app e esse app é para água e gás, digamos assim. As pessoas poderem comprar água e gás, pagar por cartão de crédito e a pessoa já vai entregar, tá? É uma possibilidade. E para as pessoas comprarem, elas precisam fazer um cadastro. Então, quando elas acessam, elas vão lá, colocam os dados dela, né? Coloca os dados dela e envia. Quando ele envia esses dados, ele vai para algum lugar. Então, um exemplo, se tem uma pasta onde seja armazenado esses dados, e eu não quero que esses dados fiquem públicos, simplesmente no arquivo robots.txt eu informo que essa pasta não pode ser visualizada. Ou seja, ela está ali de suporte, mas ela não vai ser acessada pelo Google. Então, esse é o objetivo do arquivo robots.txt. Certo, Laiane? Ô Henrique, na verdade, a única forma de você ganhar dinheiro com o site seria através de banner, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu encontro um site com banner e eu já publico aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu... É porque deixa eu desbloquear aqui, desativar para estar. É porque eu uso aquele adblockzinho. Aliás, na verdade eu uso o Opera e o Opera ele bloqueia. Deixa eu até compartilhar esse próprio site aqui que eu já estava vendo, que era do MSN. E deixa eu explicar aqui como é que você pode ganhar dinheiro com o site. O Google, ele tem uma regrazinha que a partir de 6 meses que você tenha um site, você pode receber publicidade, tá? Então, por exemplo, você pode ganhar o dinheiro com o site em uma venda direto pelo espaço, ou seja, você tem um site e você chegar para uma loja da sua cidade e dizer o seguinte: ó, eu tenho lá um banner, por exemplo, no meu site que está disponível, digamos que esse banner ele seja de 400 por 900 pixels, e aí você quer alugar, aí a pessoa vai alugar. É como se fosse um outdoor numa estrada, é uma mensalidade aqui dali, um aluguel por um tempo determinado.
E aí a pessoa, por exemplo, aqui, ó, o Magalu alugou dentro do MSN esse banner, tá? É uma possibilidade, certo? E aí o valor do aluguel é de acordo com o tamanho da publicação. Por exemplo, tem aqui o Shoptime, tem um monte, né? Se eu acessar outros sites, por exemplo, em Alagoas, deixa eu ver aqui, 7 segundos ele tinha, deixa eu ver se ele tem aqui. Aí você pode, por exemplo, deixa eu desativar aqui, beleza. Você pode fazer essa negociação, ó, por exemplo, Voiplay aqui, ó, internet aqui de Arapiraca. Vamos lá. Você pode fazer essa negociação direto com a empresa, ou você pode, digamos, liberar para o Google, um exemplo, não sei se é esse caso aqui, ó, que tem aqui da Wizard, por exemplo, do Google usar o seu site para colocar banner. Só que, até onde eu sei, quando você faz essa negociata com o Google, ou seja, quando você libera que o Google possa usar o seu site para divulgar banners, você vai ganhar por cliques. Então, digamos que ele cobra desse site, um exemplo, tá? Que às vezes vai sendo aleatório, ele cobre, por exemplo, 50 centavos por clique. Ele lhe paga 10 centavos, 20 centavos, se as pessoas clicarem, mas não só em visualizar. Então, tem essa questão, tá? Então, outra coisa que você não sabe quando você negocia com o Google, você não sabe a, a publicação que vai ter ali, se é uma publicação do mesmo ramo de atividade, se não é, então você fica sem saber. Mas existem essas duas possibilidades de você ganhar dinheiro com o site. Ok? Entendido aí, Henrique? Então, Thaís, a partezinha aqui de compra e vendas de links é uma coisa super ilegal, super errada, tá? Por exemplo, isso acontece com dados pessoais, tá? Eu creio que muita gente aqui, aí melhor que na turma, já recebeu em algum momento um e-mail de uma empresa que você não tem cadastro, né? Que você nunca foi na empresa. Às vezes por exemplo, uma publicidade de um cartão de crédito e tal. Então, o que é que acontece? Infelizmente, ainda existe. Existe uma lei de proteção de dados, que os dados não podem ser comercializados, tá? Mas na calada aí, muita gente faz isso. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, você, por exemplo, Thaís, tem outra empresa, aí eu chego, Thaís, quantos e-mails você tem aí, um exemplo? Aí você diz, eu tenho 1000 e-mails de clientes. Aí eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, vamos trocar, né, os seus 1000 e eu tenho 1000, repasso para você. A gente troca, ou seja, a gente manda, a gente tenta conseguir mais clientes. É uma prática legal. Pela lei, isso daí é errado. A mesma coisa acontece de links, tá? As pessoas quererem trocar links, um exemplo, colocar o meu... por exemplo, eu tenho um site, você também. Eu coloco o seu link, você coloca o meu link. Agora, como eu falei, tem que ser do mesmo segmento. Se for de segmentos diferentes, aí pode haver a punição do Google. Seria a troca ou até mesmo a compra. Ou seja, a compra seria um site que ele vai estar, por exemplo, ele vai estar em off, digamos, as pessoas não vão acessar ele. Seria uma página só com links, só com links. As pessoas não acessam isso, mas ela vai estar na web. Né? Então, isso é uma prática ilegal também. Então, aquela página ali, ela só serve só para direcionar, mas é uma prática ilegal. Né? Então, seria basicamente isso, a compra e venda de links. Então, o Carlos recebeu aí do Hotmart, né? Eu acho que eu já recebi também. E aí, muitas vezes, vem essa questão de às vezes você faz um cadastro em um site e ele simplesmente troca o seu e-mail com outro e assim por diante. É uma prática bem chata, né? Essa questão da gente estar recebendo uma publicidade que a gente não quer. Vamos lá, mais dúvidas?
E, pessoal, mais dúvidas? Ok, todo mundo compreendendo aí, né? Pessoal, aproveita, tá? Aproveita, pergunta. E aí, pessoal, mais dúvidas, mais perguntas? Vamos lá, pessoal. A partezinha de links aí, viu? Só para complementar. E também para complementar aquela questão das punições, tá? Os links ele é de fundamental importância, né? Mas como eu falei, ele tem que ter qualidade, ou seja, ele tem que direcionar para conteúdos relevantes. E também tem que existir uma preocupação seguinte: quando a gente coloca um link de um parceiro, a gente tem que estar monitorando, porque se a qualquer momento aquele parceiro ele mudar o seu link, ou o link do parceiro sair fora do ar, vai prejudicar você também, porque um usuário seu vai lá no seu site, clica no link de um parceiro e não vai direcionar para lugar nenhum. Então, isso é chamado de links quebrados. Então, quer dizer, o parceiro não perde credibilidade, quem perde é você. Então, tem que ter essa preocupaçãozinha aí da questão dos links, tá? Essas preocupações aí do link ser de qualidade. Outra questão que eu mostrei para vocês também foi a questão do sitemap, né? Ou, nesse caso, é o mapa do site, né? É uma junção aí de mapa e site, o site do mapa, tá? Então, seria isso daí. Então, é um arquivo XML, que ele é bem parecido com o robots, porém, ele é um XML, não é um TXT. E no caso do sitemap, ele vem com o objetivo de direcionar, ou melhor, mostrar os caminhos do seu site para o Google, tá? Mostrar onde o Google pode chegar. Por exemplo, quando a gente vai para um evento, imagina, a gente vai para uma feira, imagina quando a gente chegasse no início da feira, tivesse alguém, ou por exemplo, um banner e dizer o seguinte, ó, na rua tal, você vai encontrar verduras. Você vai a primeira vez naquela feira. Na rua tal, você vai encontrar verduras, na rua tal, e vai mostrando o mapa. Então, se a gente está procurando algo mais objetivo, através daquele mapa, a gente chega lá mais rápido, tá? Então, esse é o objetivo do sitemap. Informar ao Google o mapa do site, o que é que se tem no site, tá? E qual a relevância que cada página tem, que cada link tem. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, dúvidas, perguntas? Então, podemos ir para a prova ou alguém tem mais alguma dúvida? Sim, pessoal, Por que o podemos senhor ir? não faz? Oi? Por que o senhor não faz um breve resumo do que vai cair na prova? Então, eu já fiz. Estou fazendo. Vocês estão perguntando e eu estou fazendo. Esse é o objetivo, né? E aí, posso ou não? Posso enviar o link? Pronto. Beleza, então, tá? Só a Ana Paulina que disse que pode, o restante não falou nada. E aí, pessoal, posso ou não? Beleza, então vamos lá, né, para a prova, né? Ok, vamos lá.
Pessoal, ó, eu vou disponibilizar o link, tá, no grupo do WhatsApp, ou seja, eu acho que todo mundo aqui está no grupo, né, do WhatsApp. A prova tem 10 questões, ou seja, vai ter tempo suficiente de vocês responderem. Vocês têm até as 5 horas para responder, tá? São 4 horas agora, então tem até as 5 horas, dá tempo suficiente, são 10 questõezinhas. Tem a parte prática, aliás, tem a parte de vocês marcarem X, tem a parte de vocês descreverem, tá? Confio em vocês, tentem não filar, tá? Outro detalhezinho que eu até estou repassando para as turmas. Tiveram algumas turmas, aliás, uma turma nesses dias, que eles fizeram simplesmente o seguinte: alguém foi lá, respondeu com o nome, que eu sei quem é, eu consigo saber quem foi, tá? Pelo IP que fez a prova. Eu primeiro gosto de avisar para depois punir, né? Então a pessoa foi lá, colocou um nome bem esquisito, respondeu para saber quais eram as questões corretas, tá? E aí tirou 10 na prova. Muito bem, eu coloquei os 10 da prova, mas os outros, as duas outras notas de comportamento, trabalho, simplesmente eu não dei, tá? Então, quer dizer, fica aí a dica, se tiver alguém com esse nível de esperteza aqui, não vai dar muito certo, tá? Então, tentem não filar. Vou disponibilizar para vocês lá agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só se está liberado para respostas. Porque tá. Um dia desse que a prova estava bloqueada e eu enviei para o pessoal, liberei para o pessoal e resultado que ela estava bloqueada aqui. Pessoal, tá lá, tá? Já no link de vocês, aliás, no grupo de vocês. Então, a partir de agora, vocês têm aí 1 hora, tá? Para responder a prova. Ok? Boa sorte e fiquem com Deus aí. Até semana que vem, com fé em Deus.